E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai dar um mergulho na ciência revolucionária da Lisa Feldman Barrett. E olha, pode ir esquecendo aquela velha ideia de que a gente é só vítima passiva das nossas próprias emoções, tá? Porque as evidências mostram exatamente o contrário. Na verdade, o cérebro humano é o grande arquiteto de tudo que a gente sente. E para começar a entender isso, a gente vai direto para a parte 1, que explora exatamente esse mistério por trás das nossas decisões e aquela ilusão de que somos 100% objetivos. Sabe, para a gente ter uma noção real do peso dessa nossa suposta objetividade, tem um mistério da vida real que é fascinante. Pensa só, por que juízes super experientes negam liberdade condicional com muito mais frequência logo antes do almoço? Pois é, teve um estudo famosíssimo de 2011, lá em Israel, que revelou um padrão no mínimo perturbador. A chance de um prisioneiro ter a liberdade negada dava um salto gigantesco pouco antes daquela pausa para comer. E o mais bizarro, imediatamente depois da refeição, as taxas de aprovação voltavam ao normal. A grande pergunta é, como isso é possível se as leis não mudaram em absolutamente nada? Bom, isso escancara a nossa ilusão de julgamento objetivo. E não para nos juízes não, viu? Os dados mostram que candidatas a uma vaga de emprego, por exemplo, costumam ser avaliados de um jeito bem mais negativo em dias de chuva. Por outro lado, o índice de satisfação com a vida sobe lá nas alturas simplesmente porque o dia está ensolarado lá fora. Até pessoas desconhecidas são julgadas como menos confiáveis por causa de um afeto oculto, um estado interno que não tem absolutamente nada a ver com elas. Ou seja, nosso estado interno e até o clima mudam completamente decisões que a gente jurava de pé junto que eram puramente racionais. A grande sacada para entender tudo isso é uma mudança de paradigma. É o contraste entre a visão clássica e a visão construída das emoções. Sabe aquela visão do senso comum? Ela diz que as emoções são só reações passivas, meio automáticas, engatilhadas pelo mundo exterior. Mas a visão construída muda o jogo todo. Ela argumenta que o nosso cérebro está o tempo todo construindo ativamente o significado a partir do que a gente sente. Ele não fica lá só reagindo, ele prevê e cria a emoção no exato milissegundo em que a coisa acontece. E isso nos traz para o nosso segundo ponto. Vamos dar uma olhada no orçamento do nosso corpo, ou melhor, na nossa maquinaria biológica. Para matar a charada daqueles juízes famintos, a gente precisa olhar para dentro. Pensa na perspectiva do cérebro. Ele tá lá, trancadinho dentro do crânio, que é um lugar totalmente escuro e silencioso. Para ele, o corpo é só mais uma parte barulhenta e cheia de ambiguidades desse mundo, e ele tem que ficar monitorando e explicando isso o tempo inteiro. Um coração batendo mais forte ou uma pontada na barriga são, no começo, só dados brutos, pedaços de um quebra-cabeça que o cérebro tem que tentar organizar. E aí entra um conceito essencial chamado interocepção. Basicamente, é a representação contínua que o cérebro faz de absolutamente todas as sensações que vêm dos nossos órgãos internos, tecidos, hormônios e até do sistema imunológico. É o jeito de o cérebro rastrear coisas como temperatura ou glicose para regular o que a gente chama de orçamento biológico do corpo. E o resultado final desse orçamento super complexo? Aqueles sentimentos bem simples, como prazer, desprazer, calma ou aquela agitação. E é simplesmente incrível ver essa maquinaria preditiva da mente trabalhando a todo vapor. O nosso córtex interoceptivo primário não senta à espera a informação chegar. Ele está constantemente simulando e comparando tudo que entra pelos sentidos para manter esse orçamento do corpo no azul, tudo equilibradinho. E o mais genial é que ele gerencia tudo isso nos bastidores, sem sobrecarregar a nossa atenção consciente, seja trabalhando, dirigindo ou, adivinha só, julgando um processo criminal. Agora a gente entra na parte 3, que é onde a coisa fica realmente fascinante. A força do realismo afetivo. Aqui o negócio fica intenso. O realismo afetivo é aquele fenômeno em que a gente vivencia supostos fatos sobre o mundo que, na real, são criados em grande parte pelos nossos próprios sentimentos. A verdade nua e crua é a seguinte: quando a gente sente um afeto sem saber exatamente a causa, a nossa tendência imediata é tratar essa sensação como uma informação verdadeira sobre o que está acontecendo no mundo lá fora, e não apenas como algo que a gente está se sentindo por dentro. Mas como isso acontece na prática? Bom, primeiro vem uma sensação física qualquer. Pode ser um estômago roncando, um cinto muito apertado, ou a falta de sono bagunçando o nosso orçamento corporal.
Segundo, o nosso cérebro preditivo tenta buscar uma explicação para isso, mas acaba não reconhecendo a causa puramente biológica. E terceiro, que é o grande salto, a sensação é atribuída a algum fator externo. É exatamente aqui que a força do realismo afetivo age com tudo. A gente tem essa falsa percepção de que os nossos sentimentos e as nossas intuições, o nosso afeto em si, são evidências incontestáveis sobre a realidade externa. E isso pode levar a gente a julgar uma pessoa como ruim ou não confiável simplesmente porque, por exemplo, o nosso estômago está causando um baita desconforto momentâneo. Tudo isso vira uma questão de contexto e dos conceitos que o cérebro puxa da memória. Pensa nessa dor de estômago que a gente acabou de falar. Se a gente está sentado numa mesa de jantar, o cérebro diz, opa, é fome. Mas e se a gente está bem no meio da temporada de gripe? Aí essa mesma dor vira náusea. Agora, se o contexto for presidir um tribunal de justiça super imponente, a exata mesma sensação biológica se transforma em um mau pressentimento direto sobre o caráter de um réu. Então, no fundo, a sensação física não tem nenhum significado psicológico objetivo até o cérebro aplicar um conceito nela. O que nos leva à nossa quarta e última sessão. Vamos explorar qual é o verdadeiro preço da nossa certeza e o impacto massivo disso no dia a dia. Porque, olha, essa engrenagem invisível acaba gerando consequências enormes para toda a sociedade. É graças a esse realismo afetivo que a gente crava que uma comida é deliciosa por natureza ou que um quadro é objetivamente lindo ou feio. E de um jeito bem mais crítico, é isso que faz com que adversários sejam vistos como fundamentalmente maus. Grupos com ideias diferentes, não importa o lado, acabam criando certezas de pedra, totalmente inflexíveis. O cérebro confunde uma baita bagunça no orçamento interno com certezas inabaláveis sobre o mundo, e é isso que alimenta desde as tretas diárias até as maiores polarizações políticas. A moral da história toda fica perfeita nessa citação do material original. As pessoas gostam de dizer que ver para crer, mas o realismo afetivo demonstra que crer é ver. É literalmente isso. A dura realidade é que o mundo exterior muitas vezes está lá quietinho no banco do carona, enquanto quem está no volante mesmo são as previsões internas do próprio cérebro. E isso acaba criando um abismo gigantesco na nossa busca por justiça. Tem essa crença enraizada de que juízes e jurados conseguem ler a mente e as intenções de alguém de forma objetiva só de olhar para a expressão da pessoa. Mas como a ciência mostra de forma claríssima, essa tentativa de ler mentes à distância muitas vezes não passa de um palpite pesadamente contaminado pelo que quem observa está sentindo na hora. Na verdade, pode ser só o cérebro projetando o próprio afeto em cima do outro. Então, para a gente fechar essa jornada de hoje, fica uma pergunta super provocativa. Como será que o nosso estado físico agora, neste exato milissegundo, pode estar colorindo secretamente a forma como a gente está vendo o mundo? Na próxima vez que bater aquela intuição visceral e uma certeza cega sobre alguém, vale dar um passo atrás e investigar. Pode ser que a gente tenha tido uma percepção muito profunda da realidade, ou pode ser pura e simplesmente que o nosso corpo está precisando muito de uma pausa e de um bom almoço. Fica aí a reflexão. Até a próxima.